Boa noite a você que está começando o dia. Claro, nós também temos esse programa retransmitido pelo YouTube, retransmitido aí pelo Facebook também, e ao vivo aqui da Rádio Mundial, nos estúdios da Vibe Mundial da Avenida Paulista, transmitindo a você essa lição de vida, como viver sem adoecer. Sem sofrer, você sabe, né? E sem adoecer, você precisa, mantendo a saúde do corpo. É a consciência metafísica do que eu posso fazer para ficar bem, saudável, sem ficar doente. Isso é muito importante. E hoje, como anunciei no Instagram, vamos falar sobre a cor para 2020 segundo a cromoterapia. Você sabe que todas as áreas, elas têm um elemento energético predominante a vibrar nos ciclos anuais. Então nós temos, por exemplo, o planeta, e quando o planeta ele está na casa, está presente, é um planeta que vai influenciar o ano, você tem o planeta do ano, e todo planeta tem uma associação à cor. Mas quando a astrologia tem o conceito planetário, a energia de Júpiter, de Saturno, de Sol, essa energia, ela faz com que essa regência gere algumas influências características da presença desse planeta, e existe uma cor que simboliza uma cor que está associado, mas aí seria o pressuposto astrológico do planeta, com uma menção ou relação à cor. Depois nós temos o número, a numerologia faz toda uma contagem numerológica, e um número que rege o ciclo anual, ele vai ter uma certa influência. E existe no pressuposto numerológico uma relação também com cor, segundo a relação da numerologia com cor. Depois nós temos o horóscopo chinês, que nós temos o animal de poder, e uma relação deste animal como se fossem atitudes ou condições regentes num certo período, fazendo com que você tenha aí esta atitude, esse animal de poder, essa força da natureza que está influenciando no ciclo. E existe uma relação da cor com esse animal, como também a gema, a pedra do ano, aí tem uma cor da pedra, mas existe um fator. Quando o pressuposto, seja ele astrológico, seja ele horóscopo chinês, numerológico, pedra, a cor é só associado àquele elemento. Agora, a cromoterapia é uma irradiação luminosa, é uma presença de cor, é uma predominância na energia que atinge o planeta. E isso é muito curioso, porque quando você tem uma energia atingindo o planeta, há uma tendência vibracional, energética pela luz, pelo sol, essa irradiação luminosa e mesmo pela cor. Quando nós temos o fenômeno, por exemplo, da aurora boreal, é um certo dia, uma certa fase, de acordo com a posição do planeta, aquela poeira cósmica faz com que a luz que atinge a atmosfera vai tendo uma nuance, seja alaranjado, seja esverdeado, e numa determinada fase do ano, num determinado período, a percepção da aurora boreal dá numa coloração mais específica. Isso porque é exatamente essa posição do planeta, é a manifestação luminosa, e a cor está presente. Então, segundo a cromoterapia, existe uma cor regendo os ciclos anuais. E ao longo dos últimos 5 ou mais anos, depois de muito estudo feito a respeito dos elementos, das áreas, do simbolismo da cor, porque se você for ver, o número que rege a cor do número é diferente, por exemplo, do planeta que rege a cor daquele planeta, do animal do horóscopo chinês, da cor da pedra. Não é para bater, é que cada elemento associa uma cor associada, então o pressuposto daquele elemento é ele que vai estar gerando a influência. Agora, a cromoterapia, ela se baseia em frequências vibracionais luminosas nos períodos. Então, ao longo dos últimos, eu diria, 5 anos ou mais, cada ano teve uma cor que eu apontei. É curiosa, porque essas cores, elas vão criando uma tendência social, uma tendência grupal, para que a experiência seja de uma determinada forma. E para 2020, a cor do ano segundo a cromoterapia é o violeta. Qual? Violeta é a cor do poder, da autoridade, da transmutação, é essa presença elevada com um poder e domínio que realmente transcende a energia da mente do ego do amarelo, transcende a força e o vigor do vermelho, é uma força natural que vem de dentro do ser,
como um poder espiritual regendo, ou seja, conteúdos mais positivos. E se nós olharmos para esse novo ciclo, é uma fase em que o bem e a luz começa a florescer, começa a intensificar. Uns falam assim, nós estamos vivendo uma guerra entre as trevas e a luz. Não há guerra. Quando a gente entra nessa conexão espiritual, nós percebemos que a presença da luz dissipa as trevas. A luz, quando irradiada, afugenta a escuridão. É curioso quando você vê aquelas pessoas mais abandonadas, bem terríveis, que lançaram mão de tudo e se abandonaram, estão no processo de autodepreciação e vivem largadas pelas ruas sem eira nem beira, encostando nos lugares, como se fosse aquela sombra, aquela coisa mais pesada. Eles vêm com aquele carrinho cheio de coisa suja, imunda, e estaciona na casa. Você acende um holofote, acende uma luz, afugenta esses parasitas, afugenta essas pessoas que vivem um abandono de si, que estão assim realmente abandonadas. Isso mostra que a presença da luz transforma as trevas. E não existe guerra, confronto entre a luz e as trevas. O que existe é a presença da luz, que dissipa as trevas. E nessa última viagem que fizemos, na conexão espiritual com os amigos espirituais na região da Cordilheira dos Andes, o que eles trabalharam foram o pertencimento, a presença, a permanência. E nós vivemos uma fase onde a atitude, a perseverança no bem, a preservação da fé, são qualidades luminosas do ser. E essas qualidades luminosas acendem potencialidades. Essas potencialidades acesas fazem com que o processo da luz, da elevação espiritual se faça mais presente. Então a cor violeta é a cor da elevação, poder, espiritualidade, transcendência, presente nesse ano de 2020, de maneira a criar uma atmosfera mais de transformação, de transcendência, de espiritualidade. E a conexão com a espiritualidade vem aquela informação de que em 2019 almas elevadas de orbes outros, de planetas outros, já chegaram à Terra, espíritos de uma elevação extraordinária, que se fazem presente para manifestar entre nós, para estar presente no processo de vida, de encarnação. Começam a nascer a partir de 2020, serão jovens criados normalmente como crianças, mas com um brilho diferenciado, com uma condição extraordinária. E esses seres, essas crianças que nascem a partir de 2020, serão jovens em 2040 e já começam com uma liderança social, política, econômica, mas não de uma maneira a destruir a natureza, a ter interesses exclusos, a usar um poder muito desenfreado, egoísta. São almas tão evoluídas que preservam a espiritualidade, a proteção da natureza, o respeito mútuo, tornando liderança de um mundo como profetizado. Um mundo melhor, que segundo o kardecismo diz que a Terra passaria de prova e expiação para a regeneração. Segundo Jesus, seria separado o joio do trigo. Alguns estudos esotéricos do planeta cinza, chupão de alma, que vai passar e levar as almas que não se adequarem a essa transformação. E pela primeira vez na transformação planetária, almas iluminadas chegam para povoar o nosso planeta. E almas que aderiram ao bem, a esse senso de valor espiritual, do respeito à natureza, à outrem, e não permeando nessas questões trevosas, exclusas. Essas almas que enveredaram-se para o bem e acenderam sua luz, permanecem na Terra. Por isso, há algum tempo que eu acompanho essas conexões com a espiritualidade, os amigos espirituais conectados direto a mim, eles passam que reencarnar na Terra será um privilégio. Porque é onde nós estamos numa condição vibracional elevadíssima. E as crianças que estão reencarnando recentemente já são descoladas, noutra vibe, né? Já fazem parte dessa nova consciência da vibe mundial, espiritual. Olha, eu fazendo aqui um trocadilho, Vibe mundial, essa nova vibe de almas
que tocam a nossa vida, que são tocadas pela vida e pelo bem. E as crianças que vêm nascendo já trazem essa nova consciência, porque são espíritos da terra que já enveredaram para o bem e acenderam sua luz. E soma elas, somam a nós, a partir de 2020, esses espíritos ascensionados. Então, Val Capelli, não vai haver turbulências? As turbulências são aqueles que ainda insistem em tirar vantagem, em preservar o mal, em tentar fazer mal para a natureza, para os animais, para outros, em detrimento de um benefício próprio, de um poder desenfreado. Então existe esse movimento que está acontecendo. E a cor violeta, ela coroa exatamente essa chegada desses seres elevados, dessa conexão com uma espiritualidade mais elevada, do bem. Por isso, a cor do ano para 2020 é o violeta. E o que fazer com essa cor? Sintonize essa cor, visualize ela na virada, tenha essa cor presente na sua frequência, na sua aura, visualize o seu corpo sendo envolvido com violeta, faça parte dessa nova consciência, mergulhe nessa nova consciência, pare de voltar para trás, pare de voltar no ciclo, pare de buscar o seu passado. Eu sou lá do interior do Paraná, uma cidadezinha pequena, tenho tão boa saudade dela, vou voltar para lá. Não, de lá eu decolei para uma nova consciência, uma nova vida. E às vezes a gente tem esse desejo de retorno, ele é tão retrógrado. Nós passamos, fechamos o ciclo, aprendemos e vamos para novas experiências. Temos feito viagens para uma nova área do planeta, indo naquela região glaciares da Antártida, na Terra do Fogo, onde forças energéticas da Cordilheira dos Andes, forças como a dos glaciares, onde importantes colônias espirituais estão implantadas. E a Valéria, minha filha, fazendo arqueologia e estudando toda a questão de solo, atmosférico, ela falou: pai, uma coisa, só há um lugar no planeta que o homem não bulinou. Eu falei: como assim, Valéria? É que ele não chegou e não investigou. O interior dos glaciares. Puxa, é mesmo? Sim, porque ele tem sonda nas profundezas da Terra, tirando petróleo, por exemplo. Ele atravessa as montanhas, retirando os minerais, como a jazida de ouro, por exemplo, mas ele não chegou no interior do glaciar, porque ali tem colônias espirituais muito poderosas, elevadas, que estão recebendo esses seres de outros planetas de luz extraordinária, que estão sendo muito bem-vindo ao planeta nessa mudança e vai fazer toda uma transformação. Então nós vamos à região da Terra do Fogo, de Ushuaia, onde essa nova consciência, sabe, eu tive encarnações na Europa, tive encarnações em várias cidades, tive revelações de vários ciclos reencarnatórios onde eu estive. Pergunta se eu quero voltar para lá. Não, por quê? Porque eu evoluí através disso, eu passei por isso. É como agora eu olho, eu tive as minhas primeiras séries de escola, passei por elas, aprendi além delas e não volto nela. Eu não volto lá visitar a minha professora de português que me ensinou a grafia. Hoje eu sou um escritor, agradeço a ela. Tenho lembrança muito querida da escola primária em que eu estudei, secundária, de ensino médio. Mas tem uma coisa, eu olho agora para a psicologia, para a nova consciência, para o estudo que é da metafísica, da cromoterapia. Eu não volto lá a estudar aquilo que fez parte um dia. Eu já passei por estudos muito profundos sobre o Egito, sobre os crânios de cristais, sobre muitas coisas assim, iluministas, coisas assim bem esotéricas, profundas. E hoje eu estudo a metafísica. Mas eu vou voltar lá, já, gente, dormi no meio da pirâmide, coloquei maçã no meio dela, fiz toda uma experiência. Foi uma escola divina que acendeu o meu lado investigativo. E hoje eu fiz um passo para investigar a consciência que dá saúde no corpo e traz também, além da saúde no corpo, traz também essa condição onde eu tenho uma nova performance na vida, atitudes, comportamentos como um novo ser. Então é essa transformação. É a transformação que os amigos espirituais falam assim, sabe, os alemães que estavam muito erradicados na maldade, no poder, aquele poder desenfreado, no egoísmo, que eram oficiais do Terceiro Reich, foram tudo lá para a Cordilheira dos Andes.
Aproximaram-se daquela região que é intocável, que é invencível, que realmente não conseguem bulinar, não conseguem atravessar. Nós estivemos em Esquel, por exemplo, na província de Chubut, na Argentina, e Esquel ele tem uma campanha não à mina, diga não à mina. Por quê? As montanhas ali de Esquel, onde tem uma das principais pistas de esqui, onde o exército argentino treina para esqui. Nós temos Bariloche que esquia, mas Esquel, a 300 ou 400 quilômetros dali, tem pista de esqui extraordinária, numa montanha muito especial, perto da cidade. É uma montanha que é uma mina de ouro poderosíssima, a quantidade de ouro que tem ali. A Europa, empresas mineradoras, todas interessadas em pôr aquela montanha abaixo para extrair o ouro dela. Pergunta se eles entram, se conseguem. Não conseguem, porque a Cordilheira dos Andes, ela tem uma defesa espiritual com os seres que protegem ali muito forte, muito intensa. Então os guardiões daquela região, daquelas montanhas, eles são invioláveis. E olha, os alemães foram para lá com muito impulso de maldade, no sentido de enriquecer urânio, fazer uma bomba atômica para voltar de uma maneira mais destrutiva, e não conseguiram. É interessante que, atravessando os Andes, em contato com a espiritualidade ali, através da minha mediunidade, eles revelaram assim, quando eles vieram para lá, os espíritos locais se recusaram terminantemente que eles o viessem, mas os guardiões disseram, deixe que eles venham, porque aqui nós vamos tocá-los, mexer com eles. E nessa viagem, um amigo que eu tenho conexão, general, ele diz assim, eles tiraram a farda, mas não perderam a insígnia do poder, e vieram aqui nessa natureza intocável, mas com aquele vazio de não ter um plano maquiavélico, mirabolante, não conseguiram implantar isso, e fizeram naquela região dos Andes, trouxeram a tecnologia da destruição que foi transformado na saúde. Porque os alemães foram para lá para desenvolver a bomba atômica, como há indício de enriquecimento de urânio, isso tudo, foram suprimidos, não conseguiram os seus intentos. Existe até um bochicho de que navios com riquezas foram afundados na costa argentina para depois serem submergidos com a riqueza, depois que eles voltariam com um poder bélico de destruição. Mas o que aconteceu? Eles não tiveram sucesso, eles foram suprimidos. A cordilheira vence o mal, o poder daquela montanha transforma a maldade e transforma também na realidade, porque de lá hoje sai as máquinas, onde na América do Sul e uma parte da América do Norte, todas as máquinas que fazem a radioterapia são produzidas naquela região de Bariloche, naquela região, de lá sai essas máquinas que destroem sim a célula cancerígena, que usa a irradiação, sim, para a destruição do câncer, é a radioterapia. Quando você vai num local de radioterapia, veja a origem da máquina que faz a radioterapia. O que abastece a América do Sul, todos os hospitais nossos da região e muitos da América do Norte também. Para lá foram presidentes americanos para conhecer a tecnologia da saúde que iria fazer a diferença. Então veja só. O mal é transformado, é suprimido com esse processo. Hoje, estou ao vivo aqui, 18h50, olha só aqui dos estúdios da Vibe Mundial, mas compartilhando esse tema. Não vou falar de saúde, não vou atender você, que pena, até se der tempo eu atendo pelo menos alguém para dizer, estou aqui, vamos falar da tua saúde. Mas estou falando da saúde espiritual, energética, da cor do ano, que é o violeta, emocional da população. E, sobretudo, gente, existe o mal, tantas coisas ruins, nossa, uma tendência a piorar isso, piorar naquilo, e muito isso, muito aquilo. A luz está acendendo, está brilhando, e para a saúde emocional, vamos parar de temer? Vamos parar de profetizar o mal? Vamos parar de reverberar esse mal? Essa coisa nociva, interesseira, escabrosa, e vamos ter conexão à luz? Que está presente entre nós, que está presente na esfera espiritual, que pela primeira vez no planeta, seres tão elevados aqui estão, de uma elevação tão extraordinária, que a gente fala, eu estou conectado com ela. Não, gente,
Uma vez, o mais próximo que eu cheguei na nossa viagem, que a gente vai com esse objetivo espiritual para Ushuaia, para aquela região de fronte aos glaciares, quando eu estive ali numa vivência com o grupo que eu levei para Ushuaia, Terra do Fogo, Patagônia, eu me conectei aos amigos espirituais e quando estava ligado àquela cidade que tinha ali dentro do glaciar, uma cidade de cristal, onde é uma colônia elevadíssima, eu fiz um pedido: posso visitá-los? E eles disseram: não, porque você não volta mais, você não se readequa mais. A conexão é tão extraordinária, com um campo tão belo que a gente não volta mais à consciência do cotidiano, arrastando um corpo diante da hipocrisia, com as situações, você não consegue mais. E olha, para viver integrado ao mundo e trazer uma mensagem, a gente não se conecta a esses seres de total elevação, senão a gente não consegue retornar à consciência. Você quer ver as pessoas mais extraordinárias que nós tivemos encarnado recentemente? Nosso querido Chico Xavier, um ser elevadíssimo. Qual é o mentor dele? Emmanuel, que viveu na época de Jesus, que tinha lá todo um processo de transformação, o irmão X, né, e repórteres que desencarnaram, o Emmanuel, que era o seu mentor. Nós tivemos, por exemplo, nós temos o Divaldo Franco. Nossa, o Divaldo Pereira Franco é um espírito evoluidíssimo, um médium extraordinário. E aí nós temos, né, a conexão espiritual dele, que escreve sobre Jesus, os mentores dele, Joana de Ângeles, por exemplo, escrevendo os traços de Jesus, mostrando todo como é essa seara, mas não o próprio Jesus, gente. Não o próprio ser essencial. Essas almas são boníssimas. Nós temos, por exemplo, a Zíbia Gasparetto, um espírito de uma elevação tão extraordinária. Qual era a conexão dela com Lúcius, que escrevia, relatava? Agora, esses são seres espíritos que têm uma evolução elevada e estão realmente presentes entre nós. Tiveram, Divaldo Franco ainda está, Zíbia já partiu, Chico Xavier já partiu. São luzes que acendem, mas que não estão conectados com os mestres maior. Quando a pessoa se promove a estar ligado ao divino, até se auto-intitula Deus, e você vê que tropeço elas têm, cadê Deus? Está no nome delas, mas não está no caminho delas. Eu já fiz parte de grupos que nós procurávamos os crânios de cristal, daquela elevação toda. Sabe onde esses idealizadores estiveram depois? Nossa, gente, praticando uns golpes, enganando pessoas, se apropriando de bem alheio. Eu já fiz parte de grupos que a gente resgatava a mônada de Cristo. E essas pessoas que eram responsáveis pelo resgate da mônada de Cristo, se você vê o caminho de vida dela, ai que desastre, gente. Eu já tive contato com pessoas que chegaram e falaram: Val Capelli, Jesus está conectado comigo, você vem fazer uma obra junto com ele? Falei: ai, faz um favor, pede para Jesus para ele me desculpar, porque eu estou escrevendo Metafísica da Saúde, eu quero terminar essa obra. Gente, por um lado ficou uma coisa: será que Jesus voltou, está me convidando, eu estou dizendo não para Jesus? Pode ser sim, claro, pode ser, de repente, por que não? Mas se assim for, Jesus é evoluído para compreender que eu só quero fazer Metafísica da Saúde, escrever mais sobre cromoterapia. E olha, gente, depois eu vi essa pessoa num nível de loucura desequilibrante. Cuidado, quando a conexão é com a fonte essencial, ela é tão extraordinária que a gente não consegue retornar à nossa vida social, à nossa vida consciente. Então, cuidado com aqueles que são assim com Deus, que estão com Jesus e toda essa esfera totalmente conectada, porque às vezes é uma compensação para uma situação de que eu não sou tão grande assim, porque a verdade e a conexão que a gente atinge, ela vem com intermediários. E vou dizer uma coisa: se for o próprio mestre, por que ele dizer que é ele para promover esse lado egoísta desse que está sendo intermediário? Meu querido, tome muito cuidado com aqueles que se auto-intitulam, com aqueles que se conectam, porque quando eu pedi para fazer umas conexões mais profundas, eles disseram: na condição em que você está, não dá. Eu me lembro passando de helicóptero pelo Monte Oliva, eu tive uma visão mental do guardião. Gente, é uma coisa tão extraordinária, a posição dele, onde ele está. Eu me dirigi a ele espiritualmente e pedi: posso ir aí com você? Ele falou: pode, claro, mas sem o corpo. Aí eu me toquei, eu teria que desencarnar, tô fora, deixa eu aqui ainda, tô adorando a vida, curto a minha experiência.
há certos estágios espirituais que, se a gente atingir enquanto encarnado, a gente não consegue retornar mais à vida, à consciência integrada a essas situações do cotidiano. Meu querido, 2020, minha querida, 2020, a luz acende, entre na luz. Mas uma luz que se faz presente próxima a nós, que está perto da gente. E que ela toque nossos corações e a gente cada vez fique mais iluminados na consciência. 18h56, vou terminando o meu programa por aqui, na técnica, o meu querido Tomás, e com você acompanhando. Na próxima semana faremos um programa, eu vou responder você sobre doença no corpo e você vai ver que é porque a tua luz apagou. Vamos acender a sua luz, que uma nova consciência e a saúde vai reinar em você. Um grande, carinhoso abraço, um beijo na alma e até o nosso próximo encontro. Até lá!